E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos partir para a primeira aula do trimestre e o assunto de hoje serão as expressões algébricas. Ao final desta aula, nós vamos ser capazes de fazer duas coisas: reconhecer uma expressão algébrica e de calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Tá certo? Nessa primeira semana, este será o tema. Na semana seguinte, nós já vamos partir para o estudo das tão aguardadas, esperadas equações. Mas chega de falar, solta a vinheta aí que a aula de matemática vai começar! Então, pessoal, vamos lá começar a falar das expressões algébricas, do valor numérico de uma expressão algébrica, né, que é quando a gente substitui um número, quando a gente substitui as variáveis por um número, mas a gente vai dar detalhes disso daqui a pouco. No fim dessa aula, como eu disse também na abertura do vídeo, a gente espera que todos sejam capazes de... a gente espera que todos tenham adquirido essas habilidades: reconhecer uma expressão algébrica e calcular o valor numérico da expressão algébrica. Bom, vamos começar então, para início de conversa aqui nosso, ó. Eu quero que a gente considere o seguinte polígono. Olha aí. Quantos lados tem esse polígono? Eu acho que todo mundo vai concordar comigo que nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, isso é um pentágono. Eu não consigo afirmar que nenhum dos lados desse pentágono é igual a um outro lado qualquer, certo? Diante disso, eu pergunto, como é que nós podemos representar o perímetro desse pentágono sem conhecer efetivamente suas medidas? Bom, para a gente fazer isso, se a gente não conhece quais são as medidas e se a gente não pode garantir que dois lados quaisquer sejam congruentes, que tenham a mesma medida, a gente pode dizer o seguinte: eu posso chamar esse lado aqui de x, por exemplo, posso chamar esse lado de y, esse lado de z, esse lado de w e esse lado pequenininho aqui de k, tá bom? Aí alguém pode me perguntar assim: mas professor, por que que o senhor colocou essas letras? Porque eu quis. Eu escolhi elas, normalmente são essas as letras usadas nas expressões, nesse tipo de situação. Mas não significa necessariamente que tenha que ser essas letras. Cada uma dessas letras, como vocês podem perceber, representa um valor de um dos lados e eu não conheço qual é o valor numérico efetivamente. Se eu não conheço qual é o valor numérico efetivamente, para a gente poder trabalhar, a gente representa com essas letras aí. E aí a gente volta a essa pergunta aqui, ó: como é que a gente representa o perímetro disso aí sem conhecer as medidas numéricas? Perímetro é o quê? É a soma dos lados, não é? Então o que eu faço? Eu pego esse valor aqui, ó, que eu estou chamando de x, mas que eu não conheço quanto é numericamente, somo com esse, depois somo com esse, depois eu somo com o w e por fim eu somo o k. É dessa forma aqui que a gente representa o perímetro sem conhecer nenhuma das medidas numéricas: x mais y mais z mais w mais k. Beleza? Passando para frente agora, eu acho que com essa breve introdução a gente já tem condições de definir o que são expressões algébricas. Porque olha só, essa situação que a gente acabou de ver, ela nos leva a definir o que são expressões algébricas. O que são? Ó, vou ler exatamente o que está escrito no retângulo verde aí, ó. Uma expressão matemática formada por números e letras ou somente por letras é chamada de expressão algébrica. Eu gostaria de chamar a atenção para esse detalhe aqui, ó. A expressão algébrica, ela pode ser formada por números e letras ou então o quê? Somente letras. Qual é o único caso, então, entre números e letras que é excluído de ser chamado de expressão algébrica? Quando ela é formada exclusivamente de números. A gente já viu que isso é chamado expressão numérica. Então, eu posso dizer, né, que isso aqui, ó, A mais B, é uma expressão numérica que representa alguma coisa que, né, não vem ao caso agora. Como eu posso dizer que isso aqui, ó, 3x
mais y também é uma expressão algébrica. Tanto a primeira quanto a segunda são formados por números e letras ou somente por letras, tá bom? Olha lá, ó. E por fim vale a pena a gente reforçar isso, que todas as letras em expressão algébrica são denominadas variáveis. Lá na frente eu vou falar disso de novo, mas por favor, pessoal, não confundam variável com o nome que a gente dá para as letras quando a gente for começar a estudar equação. São coisas diferentes, mas por enquanto vamos gravar isso aí. As letras são chamadas de variáveis. Bom, a gente tem um exemplo para a gente poder fazer, para a gente poder treinar o que a gente acabou de estudar. O exemplo é o seguinte: eu tenho um campo aqui de futebol, como vocês podem ver, ó, aqui está meu campo, e eu preciso saber qual é a área desse campo. A área de um campo de futebol, eu acho que todo mundo vai concordar comigo que é a área de um retângulo, ou seja, é esse valor aqui que eu estou colorindo, ó. Se eu chamar essa medida aqui de comprimento, e se eu chamar essa medida aqui, ó, de largura e representá-las pela letra C e pela letra L, respectivamente, eu vou poder afirmar que a área do campo de futebol é a medida do comprimento vezes a medida da largura. Simples assim. E por que eu estou dizendo que é C vezes L? Porque eu não conheço a dimensão do comprimento, não conheço a dimensão da largura. Mas eu sei que existe um comprimento no campo de futebol, sei que existe uma largura, atribuir duas letras a essas duas medidas e multiplico essas duas letras para representar a área de um campo de futebol. Um outro exemplo, que é uma outra situação, que a gente pode considerar é a seguinte. Num quintal, um quintal tem a forma retangular com uma área gramada de forma quadrada em seu interior. Como é que a gente determina a área do piso desse quintal? Então vamos lá. Se eu estou querendo determinar a área do piso desse quintal, eu estou querendo fazer isso aqui, ó. O que é isso aqui, afinal de contas? É a área do quintal subtraída da área do gramado de forma quadrada, tá bom? Então, mais especificamente, a área do quintal, só um minutinho, a área do quintal eu posso dizer que é comprimento vezes largura, se eu disser que isso aqui é o comprimento e se eu disser que isso aqui é a largura, beleza? E eu posso dizer também que a área do gramado, eu posso dizer que é A ao quadrado, porque a área de um quadrado é A ao quadrado. Eu vou até fazer de outra cor aqui para não confundir com o que eu acabei de colorir ali, ó. A área do gramado é A ao quadrado, porque o gramado ele é um quadrado, então aqui mede A e aqui também. Tranquilo, né, pessoal? Se eu estou querendo, então, determinar a área do piso desse quintal, que é a área que a gente acabou de ver aí de laranja, a área do piso desse quintal é o quê? É a área total menos a área do gramado. Isso aqui é uma expressão algébrica. Dada uma situação cotidiana, a gente aprendeu a traduzir essa situação em linguagem matemática, tá bom? Isso aí nós vamos dar um foco maior na aula de quarta-feira, onde a gente vai estudar os termos matemáticos, as sentenças matemáticas. Bom, espero que tenha ficado claro. Sobre o valor numérico de uma expressão algébrica, isso é muito, muito, muito simples. Se você acompanhar o seu livro didático, você pode ver que o livro não gasta nem meia página para explicar o que é. Antes, porém, eu gostaria de frisar, falei que a gente ia falar nisso mais à frente, o que são variáveis? É o valor que cada letra pode... Eu falei que a gente ia voltar nesse caso. Então, o que acontece aqui? A gente tem o conceito de variáveis, que a gente já explicou o que é anteriormente, tá bom? E para a gente calcular o valor numérico, o valor de cada letra pode ser substituída por qualquer valor numérico, qualquer número que a gente queira substituir. Mas, por favor, de novo, ó, não confunda
E isso com o conceito que aprenderemos em equações. Na ocasião oportuna, a gente vai dizer aí qual é o conceito ao qual nós estamos nos referindo. Por enquanto, a gente pode simplesmente pensar o seguinte: se a gente tem uma expressão, 3x mais 2y mais z, e se a gente considera x igual a 5, y igual a 7 e z igual a 2, a gente consegue obter o valor numérico dessa expressão aqui, substituindo o x por 5, o y por 7 e o z por 2. Dessa forma aqui, de 3x mais 2y mais 4z, a gente passa a ter 3 vezes 5 mais 2 vezes 7 mais 4 vezes 2. Olha lá, vamos conferir. O que era x, agora é 5, porque a gente está falando que o x é igual a 5. O que é y, agora é 7, porque a gente está tomando o y como 7. E o que era z, agora é 2, porque a gente está tomando o z como 2. Esse valor numérico é a gente que atribui ou o exercício que atribui e cabe a nós simplesmente calcular. 3 vezes 5 dá 15, 2 vezes 7 dá 14, 4 vezes 2 dá 8. Se a gente somar isso aqui tudo, 15 mais 14 dá 29, 37. Certo, pessoal? Então a gente pode definir o seguinte: valor numérico é o resultado das operações efetuadas em uma expressão algébrica após a substituição das variáveis por números. Então esse aqui, nós podemos dizer que é o valor numérico dessa expressão algébrica quando a gente substitui as suas variáveis por 5, 7 e 2, de acordo com o que o exemplo nos propôs. Tá certo, gente? Se tiver dúvida, manda nos comentários, manda lá no ambiente virtual, não fique com ela. Bom, para quem estava com saudade da nossa querida tarefa, páginas 74 e 75 do livro, para ser entregue juntamente com as outras tarefas da semana. Na aula da Tenente Flávia de amanhã vai ter tarefa dela, na próxima aula nossa de quarta-feira nós teremos tarefa também, e vocês deverão entregar isso do modo que todo mundo já está acostumado a entregar na quinta-feira, tá bom? Eu vou ficando por aqui dessa vez, vou aproveitar para deixar aí umas palavrinhas bonitas do Galileu Galilei, que diz que a matemática é a linguagem com a qual Deus escreveu o universo. Vou me despedindo, até o próximo vídeo e até lá, tchau!